a verdade apareceu e nós vamos assistir juntos agora. E eu lembro que quando o Teófilo perguntou assim, Lucas, você traiu sua esposa? Eu tinha certeza que o Lucas ia dizer que não. Após o escândalo que abalou a Zion Church, Jack Hayashi quebra o silêncio e fala abertamente sobre como enfrentou a traição do esposo, pastor Lucas Hayashi, em um relato emocionante. Jack conta que recebeu a confissão do marido de forma abrupta e desgastante, imaginando que Lucas diria que não a havia traído. Isso a levou a um turbilhão de sentimentos e um pensamento surpreendente: o de que Lucas estava indo para o inferno, mas na sua confissão teve oportunidade de retornar. O relato foi comovente do começo ao fim. Assista a um trecho desse testemunho. E foi assim que eu terminei o meu pronunciamento. Tudo posso naquele que me fortalece. E quando eu comecei a orar sobre a pregação daqui, o Senhor me falou, tá, dia 24 de outubro, uma semana depois de que tudo aquilo aconteceu, eu estava em João Pessoa, na casa da minha mãe. No dia 26, na verdade, eu estava assistindo o culto da Zion, que o pastor Teófilo estava pregando sobre poda, e eu falando, Senhor, pensa numa poda grande. E depois de uma grande poda, veio o quê? Uma grande colheita. Eu falei, em nome de Jesus, vamos produzir fruto em nome de Jesus. Na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da igreja. Em nome de Jesus, inclusive na vida do Lucas. Que haja fruto em toda essa dor. E naquele domingo eu estava assistindo o culto do pastor Teófilo, estava vendo ali a Zion, e o Senhor me falou, escreve um diário. E eu falei, nossa, é verdade, eu preciso escrever, até porque hoje em dia, né, com tanto fake news, vai saber o que vão contar. Eu falei, eu preciso escrever para os meus netos, para os meus bisnetos, para a próxima geração, entender o que foi que aconteceu na nossa família. E eu comecei a escrever esse diário, e montando a pregação, o Senhor me pediu para eu compartilhar com vocês pequenos trechos do meu diário. Enquanto eu prego, posso? Gente, o apoio já deixou um monte de lenço aqui. Vocês são demais. Mas, ó, eu tô de parabéns. Senhor, obrigada. 6 de novembro de 2025. Ontem, dia 5 de novembro, era para eu estar partindo em uma viagem para comemorar o nosso aniversário de casamento. 19 anos de casados, onde eu achava que vivia um casamento dos sonhos. Tudo era tão lindo, mas no dia 17 de outubro, eu descobri que não era sincero. Mais de 10 anos de traição, meu Deus. Deus não deixaria isso ir adiante, não com tudo que estávamos vivendo. Melhor uma verdade que machuca do que viver uma mentira. O versículo de ontem no aplicativo da Bíblia foi Provérbios 16:9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Bibi mandou o versículo no nosso grupo do WhatsApp. Eu tenho um grupo, eu, Mateus e Bibi. Realmente é uma verdade na nossa vida. Eu, Mateus e Bibi estamos indo para uma jornada nossa com o Senhor. Agora Jesus é o sacerdote da nossa casa. Hoje, dia 6 de novembro, vamos embarcar para Lisboa. Um tempo novo. Estava chorando ontem antes de dormir e o Senhor me lembrou de Salmos 35. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Passou. A gente é humano, gente. É incrível ver como o Senhor está constantemente falando durante todo esse processo. Hoje de manhã acordei bem cedo, não consegui dormir mais. Vi o versículo de hoje no aplicativo da Bíblia. Que grata surpresa. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Obrigada, Senhor, por falar comigo. A alegria veio pela manhã. A alegria veio pela manhã não como a solução de todos os problemas,
A alegria veio pela manhã porque o Senhor se fez presente no meio da tribulação. E o tema da mensagem de hoje é justamente esse: a alegria vem pela manhã. Então, o que eu posso agradecer? E eu comecei a agradecer. Comecei a agradecer que o Senhor nos fez enxergar aquilo antes de a gente descobrir, talvez por redes sociais. Imagina a dor que seria de nós descobrirmos, porque o Teófilo chamou o Lucas numa sala, porque tinha um vídeo dele parado em uma boate. Eu não estou nas redes sociais, mas óbvio que eu sei que devem ter falado um monte de coisas. Mas ele estava parado numa boate. E ali naquela conversa o Teófilo confrontou o que um pastor estava fazendo naquele lugar. E ali o Lucas contou que realmente tinha ido lá. E ele confessou e o Teófilo começou a perguntar: e o que mais? E eu lembro que quando o Teófilo perguntou assim: Lucas, você traiu sua esposa? Eu tinha certeza que o Lucas ia dizer que não. Porque ele era um homem temente a Deus. Ele era um pastor de uma igreja. Nós não brigávamos, nós estávamos indo viajar para comemorar 19 anos de casados. Os meus filhos nunca viram a gente brigar. Então eu tinha certeza que ele ia falar que não. E daí ele fala que sim. E cada coisa que ele ia contando era como se meu coração fosse se quebrando cada vez mais. Até que eu olhei e eu falei assim: meu Deus, o Lucas ia para o inferno. Eu ia chegar um dia no céu com as crianças e eu não ia encontrar um pastor que fez tanta coisa boa, mas que não tinha o seu coração alinhado com o Senhor. Estava em um pecado profundo. E naquela hora eu comecei a falar: Deus, eu sei que é a coisa mais difícil que nós estávamos passando, mas é melhor uma verdade que dói, que liberta, do que uma pessoa ficar aprisionada no pecado o resto da vida. E eu falei: Deus, o Lucas estava indo para o inferno, mas agora ele está tendo a oportunidade de confessar o seu pecado. E a Bíblia fala que é aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E a nossa oração é que ele confessou, que ele deixe e seja alcançado pela misericórdia do Senhor. E naquela hora eu comecei a agradecer. Eu falei: Deus, obrigada porque o Senhor trouxe essa verdade. Obrigada porque ele estava indo para o inferno e agora ele tem a oportunidade de ter um novo nascimento de novo e ter um encontro com o Senhor. Obrigada porque os meus filhos já são adolescentes, eles já têm certa maturidade para aguentar tudo isso. Obrigada porque a Jaqueline de mais de 10 anos atrás com certeza não ia aguentar esse baque agora, mas o Senhor me fortaleceu todos esses anos. O Senhor tem sido a rocha forte nos meus pés e na minha casa, porque eu sabia que o Senhor não ia permitir, com tudo aquilo que a gente estava vivendo. Quando eu descobri, eu falei: é lógico que isso ia aparecer. Deus não ia permitir isso ir adiante. E obrigada, Senhor, porque eu fui pego de surpresa, o Eri foi pego de surpresa, a Júnia, o Theo, todos nós fomos pegos de surpresa, mas o Senhor não. O Senhor não foi. O Senhor conhece tudo e todos. E isso gera gratidão, e a gratidão gera alegria e paz. Eu não sei como que vai ser daqui para frente. Mas uma coisa eu sei, eu precisei entregar o controle da minha vida ao Senhor. E deixar com que o Senhor guiasse todas as coisas e se tornasse hoje o sacerdote da nossa casa.